Vamos caminhar ainda do Sermão da Montanha. Já são 3 semanas que eu tenho a graça de falar sobre isso com vocês. E hoje eu encerro a parte das bem-aventuranças. Veja que interessante. Nesse último capítulo que nós estamos caminhando em cima do Sermão da Montanha, nós precisamos ainda olhar para tudo isso que nós vamos aprender nessa noite com os óculos da humildade. Nós olharmos dentro daquilo que o Senhor Jesus nos ensinou na primeira bem-aventurança. Bem-aventurados pobres em espírito, aqueles que reconhecem que não são nada e precisam totalmente de Deus. Jesus, nesse caminho do Sermão da Montanha, e todo o Evangelho conforme Mateus, de acordo com aquele que escreve, no caso Mateus, nós conseguimos olhar todo esse Evangelho através da perspectiva da humildade. E fazendo para você alguns highlights daquilo que eu falei as 2 semanas passadas, nós sabemos que o Sermão da Montanha, ele foi direcionado para um público, e o público que Jesus fala eram os seus 12 discípulos. As multidões acompanhavam Jesus, as multidões seguiam Jesus, mas o grande problema das multidões é que elas desejavam viver uma vida desinteressada por Cristo. Isso acontece muitas vezes conosco. Nós não queremos de fato um compromisso com Cristo, e por isso que muitas coisas não se tornam suficientes na nossa vida. Nós não estamos com Jesus porque nós o amamos. Nós não estamos com Jesus porque nós queremos a vida eterna. Nós estamos com Jesus porque nós queremos apenas aquilo que Ele pode nos dar. Esta é a visão daqueles que são multidão. Daqueles que não querem viver aquilo que o mesmo Jesus nos fala no Evangelho conforme Mateus, capítulo 4, e no versículo 17 em diante. Arrependei-vos. Essa mudança de pensamento que é necessária para que possa entender tudo aquilo que Jesus tem para ministrar em nossa vida. Entretanto, se Jesus ele fala aos discípulos, nós vamos ver que entender a humildade é uma coisa que não é nada fácil. É muito difícil sermos humildes. Quem concorda comigo? É muito difícil nós recebemos muitas vezes um conselho de alguém. É muito difícil muitas vezes nós sermos exortados por alguém, porque nos falta a humildade. Eu falei nas ministrações anteriores por que muitos casais estão brigados, porque falta humildade para reconhecer que precisam se perdoar. E nós vamos ver que Jesus ele fala sobre humildade no capítulo 5 de Mateus. E você vai dizer, pastor, depois que Jesus ensinou o Sermão da Montanha, nessa perspectiva, para os apóstolos, eles mudaram certamente, né? Você que pensa. Porque como eu falei para vocês, humildade não é fácil de se ter. Na verdade, eu quero que você entenda que são humildes aqueles que são espirituais. Somente os espirituais conseguem viver uma vida de humildade, porque é algo que Deus gera em nós. E nós vamos ver isso que eu trago para vocês um pouco na frente, depois que Jesus começa a andar com seus discípulos. Bem depois das bem-aventuranças, nós vamos perceber que os discípulos de Jesus ainda não haviam entendido sobre a humildade. Abra comigo no Evangelho conforme Mateus, no capítulo 18, versículo 1 até o 4. Gente, quem já está com o aplicativo, você pode abrir a Bíblia. Olha que massa. Você pode abrir a Bíblia já no aplicativo. Olha que legal. Não tem mais desculpas, né? O texto bíblico nos fala o seguinte: naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram:
Quem é o maior no reino dos céus? Que pergunta de gente humilde, né? Quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como uma criança, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como essa criança, esse é maior no reino dos céus. Gente, na verdade, nós precisamos fazer a leitura desse texto a partir de um pouco antes do versículo 1 de Mateus 18. Porque nós vamos ver que Jesus, ele fala naquela hora. Que hora é essa que Jesus está falando? Esse texto, ele tem correlação à seção de versículos do capítulo 17, do 24 até o 26. Você vai lembrar disso, você que conhece a Bíblia. Os discípulos de Jesus estavam em um determinado local, e de repente vieram os publicanos, aqueles que cobravam impostos, e perguntaram para os discípulos: o seu mestre, ele não vai nos pagar impostos? Quantos lembram dessa passagem? E eles falaram: é claro que vai. Então eles foram até Jesus, e Jesus disse para Pedro: Pedro, vai lá, pega um anzol, joga o anzol no mar, e você vai pegar um peixe, e lá vai estar o nosso tributo. E olha, presta atenção. E Jesus, e os discípulos perguntaram para Jesus: isso é certo nós fazermos, Jesus? E Jesus disse: não é certo, mas nós vamos fazer para nós darmos o exemplo. A partir disso, os discípulos se vangloriaram. E por isso que eles disseram: Jesus, quem é maior no reino dos céus? Na verdade, ele estava dizendo: nós somos maiores que os publicanos, nós somos maiores que os fariseus, nós somos maiores do que todos esses, porque nós somos teus discípulos. Veja que a humildade, igreja, é algo muito complicado de nós trabalharmos em nossa vida, principalmente quando Deus faz algo em nossa vida, principalmente quando Deus faz um milagre. Eu creio que Deus vai nos dar esse prédio, mas nós ainda precisamos continuar humildes. Vocês estão entendendo? Esse que é o problema, que muitas vezes nós tiramos o foco de Cristo e olhamos para as coisas dessa terra. Por que muitos de nós não recebemos tantas coisas de Deus? Porque não nos é ainda permitido por causa da nossa falta de humildade. E se nós não formos humildes, nós não vamos entender o Evangelho de Cristo. Se nós não formos humildes, nós não vamos entender os necessitados. Aí vem a parte onde Jesus, ele faz aquela analogia, ele chama uma criança. E aqui que é massa, porque tem um contexto histórico muito legal para você entender o texto. E Jesus disse: vocês estão vendo essa criança, sejam como ela. Para nós entendermos exatamente o que Jesus está falando, nós precisamos olhar todo o contexto da época greco-romano e o contexto judaico. Uma criança naquela época significava que ela era totalmente dependente de um adulto. Ela não conseguia fazer nada por si mesma. Ela não conseguia comer, ela não conseguia vestir, ela não tinha faculdades mentais para responder por si mesma. E quando nós pegamos esse texto, nós podemos linkar ele totalmente à primeira bem-aventurança. Porque Jesus estava dizendo: ei, se vocês querem entrar no reino dos céus, não esqueçam da humildade. Vocês precisam ser dependentes, assim como essas crianças são dependentes. Igreja, se nós queremos viver aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ser totalmente dependentes dEle.
Não podemos nos vangloriar por aquilo que temos, ou por aquilo que somos, por aquilo que recebemos, por aquilo que vamos fazer, mas a postura que Jesus espera de nós é que nós sejamos totalmente dependentes. Deus quer que nós reconheçamos perante Ele que nós não somos absolutamente nada sem Deus. E nesse momento os discípulos estavam pensando que eram os maiorais, porque eles andavam com um cara mais revolucionário que estava vivendo naquele contexto. Eles andavam com aqueles que muitos diziam que eram o Messias, e de fato era. Então eles de repente falaram o seguinte: eu sou o cara. Eu tenho um amigo meu, que vocês conhecem. Olha só como é a vida. O pastor César, ele esteve aqui ministrando uns 4 domingos atrás. Todos lembram dele? Nós crescemos juntos, né? E teve um tempo na nossa igreja de Porto Alegre que praticamente toda a delegação do Grêmio frequentava lá, né? Veja como a nossa igreja é boa, né? Só time bom frequenta a nossa igreja. Estou brincando, gente. Estou brincando, Guilherme. E olha só, e daquela época eles andavam muito com os jogadores e tal. E ele me disse o seguinte: olha, Marcos, como a gente é bobo, né? Eu não me lembro qual dos jogadores era, eu acho que, se eu não me engano, era o capitão. Ele disse que eles estavam na praia andando com ele, né? E dele disse que eles estufavam um peitinho e andavam assim do lado deles, né? E os jogadores nem estavam aí, olhavam para cima, olhavam para baixo, mas eles estavam assim do lado dele, dizendo que eles eram o cara. Esse que é o nosso problema. Por que nós não recebemos muitas coisas do Senhor? Porque o pouco que Deus nos dá, nós já pensamos que somos os maiorais. E lembra que Jesus, ele fala no mesmo contexto, mas só que é agora Lucas que narra no capítulo 6, quando ele fala sobre o sermão da planura. Ai de vocês que se sentem fartos. Esse é o nosso problema. Quando nós não somos humildes, nós pensamos que não precisamos mais de Deus. E os discípulos, pouco tempo de ouvir os ensinamentos, de andar com Jesus. Mateus, ele narra até o capítulo 7, o ensino do Sermão da Montanha. Tantas coisas que Jesus fala sobre nós abrirmos mãos das coisas dessa terra, mas mesmo assim ainda eles não entendiam. E muitas vezes nós somos assim, igreja. Nós vamos seguir as bem-aventuranças, nós vamos seguir os ensinos de Jesus, quando nós vivemos a nossa vida da perspectiva da humildade, da perspectiva do reconhecimento, que nós precisamos do Senhor Jesus. Amém? Aumenta um pouquinho, pede para mim, Dudu, só no meu retorno, por favor. E dando sequência, hoje eu encerro as últimas bem-aventuranças. Abra lá comigo no capítulo 4 do Evangelho, capítulo 5 do Evangelho conforme Mateus, e no versículo 8. Gente, quantos de vocês foram misericordiosos nessa semana? Alguém fez algum ato de misericórdia? Glória a Deus. Está na hora de fazer ainda. Ontem eu escutei um testemunho, 2 irmãos que tiveram um ato de misericórdia um com o outro. Né? Os Márcios, coisa mais linda, né? Você pode ter um ato de misericórdia comigo, pastor, vem jantar aqui na minha casa, vem. Não estou falando para os necessitados mesmo, para aqueles que precisam. Versículo 8 fala o seguinte: bem-aventurados, e vocês lembram o que significa de fato a palavra bem-aventurado, abençoado, né? É algo que somente Deus pode dar. Está relacionado à felicidade, mas não felicidade das coisas dessa terra, porque você pode estar triste, mas mesmo assim ser um abençoado, conforme a palavra de Deus nos fala. Ele fala o seguinte: bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Jesus, ele fala de fato sobre uma pureza que se refere ao nosso interior. Uma pureza daqueles que foram purificados não pelas obras da sua carne, mas que foram purificados pelo sangue de Cristo. Então Jesus fala: felizes são aqueles que receberam na sua vida uma lavagem, uma limpeza por parte de Deus. Porque desses
são, ou porque esses verão a Deus. Esse texto está relacionado muito àquilo que nós somos, igreja. Porque todo aquele que foi purificado por Deus, todo aquele que foi limpo por Ele, tem ações que correspondem a essa pureza. Sim ou não? O nosso interior, o nosso exterior, melhor dizendo, reflete tudo aquilo que nós somos dentro do nosso interior. Isso quer dizer que todo aquele que foi purificado e vive essa purificação, ele não anda conforme a carne. O apóstolo Paulo, ele fala aos Romanos, no capítulo 8, no versículo 1, portanto agora, nenhuma condenação há naqueles que estão em Cristo Jesus. Olha que incrível, ele fala sobre essa purificação, aqueles que estão no caminho, aqueles que andam com Jesus, não existe condenação. Mas tem a parte B do versículo, meu irmão. E o apóstolo Paulo continua dizendo, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então, o ato de purificação que Cristo faz em nós, do nosso interior, faz com que nós não vivamos mais segundo o desejo da nossa carne, o desejo pecaminoso que nos afasta da vontade do Senhor, meu irmão. Eu me lembro, esse texto tem muita conexão com o salmista, quando ele fala, quem subirá ao monte santo do Senhor? Quem estará no seu santo lugar? Aquele que tem as mãos limpas, aquele que pratica a justiça de fato, aquele que é misericordioso e aqueles que são puros de coração. Gente, tantas vezes eu me pego orando dizendo, Deus, o meu coração é mau, tem misericórdia de mim. Não é fácil nós andarmos conforme o Espírito, mas somente os humildes reconhecem a purificação que Cristo fez da sua vida e de todas as formas procuram viver esse caminho e não o caminho da carne. Meus irmãos, quando Jesus fala que verão a Deus, o que ele está dizendo, meu irmão? Que você vai ter uma sensação incrível, de repente Deus vai aparecer para você e vai dizer, Deus, não. Ele fala de fato sobre salvação, sobre vida eterna. Muitos não estão com o coração limpo e por causa disso não serão salvos. Quantos estão comigo, estão me entendendo? E Jesus, ele fala, no versículo 9, bem-aventurado os pacificadores, pois Deus os tratará como filhos. Essa parte, os pacificadores, tem duas coisas interessantes para nós entendermos. O primeiro é, aqueles que anunciam a paz. Lembra que o apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, ele fala sobre os sapatos da preparação do Evangelho da paz? É exatamente isso que Jesus fala. Bem-aventurados são aqueles que anunciam a paz. Mas o anunciar a paz traz para a nossa vida atitudes, e são frutos que nós falamos. Gente, nós não estamos vivendo em um tempo de pacificação. Você às vezes não entra nas suas redes sociais e você parece estar no meio de um tiroteio. Você tem que fazer assim, né? Cara, porque é aquela loucura, né? Ou muitas vezes nós somos discípulos de Jesus e não vivemos a paz dentro da nossa casa, não vivemos a paz dentro do nosso lar. O Senhor nos chamou, não para sermos partidários, em todos os sentidos, mas para nós promovermos a paz. Sabe o que nós somos muitas vezes? Aqueles coleguinhas que um dia eu já fui na escola, eu já falei para você que eu fui um cara muito bagunceiro. Sabe quando você tem os seus amigos que vão brigar, que coisa mais feia isso, né, gente? Até você falava assim, né, Davi? Eu não deixava.
Não, não, não. E às vezes nós somos assim, gente. Nós somos aquelas pessoas que colocam a lenha na fogueira. E Jesus diz que aqueles que vivem a paz, olha que incrível, serão chamados de filhos de Deus. E a última bem-aventurança, eu começo a partir para a conclusão dessa ministração, e eu considero a parte mais importante. E Jesus fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Veja que essa é uma das bem-aventuranças que também nos trazem um paradoxo, porque Jesus fala que são felizes, são abençoados aqueles que são perseguidos. E você vai dizer, que perseguição é essa que Jesus nos fala? A perseguição que Jesus nos fala é por causa daqueles que seguem a Jesus. Aqueles que seguem a Jesus e que vivem de fato conforme a sua palavra serão perseguidos. Gente, quando eu trabalhava em um contexto secular, de empregado, como eu era perseguido por causa do meu posicionamento com Jesus. Porque nós somos diferentes, nós somos a luz naquele lugar, meu irmão. Se você está vivendo em um lugar onde você está igualzinho àqueles que são os seus colegas de trabalho, ei, tem alguma coisa errada com você. E aqui eu começo a cavocar mais essa ministração, porque é Jesus que está dizendo. Nós, nos dias que estamos vivendo, somos levados de todas as formas a aceitar aquilo que é correto. Melhor dizendo, a aceitar aquilo que não é correto e desprezar o que é correto. Veja que nós não podemos condenar essas coisas com os olhos julgadores, mas nós precisamos, com amor, não aceitar essas coisas em nosso coração. Nós não podemos olhar para um casal de homossexual e dizer, uau, isso é normal. Não, isso não é normal, meu irmão. Mas você pode amá-lo. Esse que é o grande problema. Você não pode olhar para um casal que não é casal, que são namorados e eles têm relações sexuais, e você dizer, não, não é normal. Nós precisamos olhar nesses olhos que a Bíblia nos fala. Por isso que nós seremos perseguidos por essas coisas. Nós irmos contra o mundo vai gerar em nós muitas perseguições. A defesa do Evangelho pode nos custar, muitas vezes amigos, pode nos custar família, pode nos custar sociedade, exclusão da sociedade, mas a palavra de Deus nos fala que tudo isso é um embate contra o Evangelho, para que você apostate da fé. Mas presta atenção aqui agora. Eu ensinei para vocês, na primeira parte dessa ministração, há 2 domingos atrás, que Lucas traz na perspectiva do sermão da planura. E Lucas, se eu não me engano, traz umas 4 bem-aventuranças, depois ele traz alguns ais que nós chamamos. No Evangelho conforme Lucas, no capítulo 6 e no versículo 26, você não precisa ler em tela, porque eu quero ler de acordo com essa versão da Bíblia, que é a versão contemporânea, que fala o seguinte, relacionado a esse texto, que eu falo sobre perseguição. Aqui é quando Lucas, ele traz os ais, ele fala o seguinte, coitados de vocês, que dependem da aprovação dos outros, sempre preocupados em agradar a todos. E esse é o mundo que nós vivemos hoje, né? Temos que agradar todo mundo, aceitarmos o pecado e dizer, uau, que incrível. Temos que aceitar o pecado do nosso filho dentro de casa, uau, que incrível. Você está entendendo? E Jesus fala, coitado de vocês que dependem da aprovação dos outros.
que sempre estão preocupados em agradar a todos. E olha o que Jesus fala: essa escravidão compromete a sinceridade. Muitos estão escravos de likes, muitos estão escravos de uma sociedade bonita, mentirosa, uma sociedade do Instagram, uma sociedade dos stories, uma sociedade fake news. Isso é escravidão e compromete a sinceridade. Lembrem-se de quantos profetas corruptos receberam a aprovação dos seus antepassados. Mas Jesus diz: não repitam o mesmo erro. E Jesus conclui, o ministério já pode ir subindo. No versículo 11 e 12 de Mateus 5. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultares e os perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Alegrem-se, exultem, porque grande será a sua recompensa nos céus. Amém, glória a Deus. Tem uma irmã bem crente aqui. Eu vou ler de novo para ver se você vem nessa também. Bem-aventurados são vocês quando por minha causa os insultarem e os perseguirem. Amém. E mentir. Até perdi aqui o negócio, Márcio. E mentindo disserem todo mal contra você. Alegrem-se e exultem, porque grande é a sua recompensa no céu. Gente, nós não estamos buscando likes dessa terra, nós estamos buscando like daquele que é poderoso para nos salvar todos os dias. Cara, não é sobre as coisas dessa terra, não é sobre essa sociedade mentirosa, é sobre Deus. Meu irmão, se um dia tentarem calar a minha voz, eu ainda vou continuar pregando. Posso até ser preso, mas jamais irei concordar com aquilo que a palavra de Deus diz que não é. Eu aprendi com ele, que já ficou na delegacia, que quase prenderam ele. Gente, a nossa aprovação não são das pessoas aqui da terra, mas é de Jesus. As bem-aventuranças significa a dádiva daqueles que vivem o reino dos céus por intermédio de Cristo, a partir do arrependimento. Só consegue ser um bem-aventurado todo aquele que vive o arrependimento. Só consegue ser um bem-aventurado todo aquele que se humilha na presença do Senhor. Se coloque de pé aí, eu vou concluir e preste atenção. E Jesus, nós podemos dizer que ele encerra essa parte das bem-aventuranças quando ele fala sobre o sal da terra e a luz do mundo. Quantos de vocês já ouviram isso? Então Jesus, ele olha para os seus discípulos e diz o seguinte: vocês são o sal da terra. Olha que incrível, Jesus aqui, ele traz a qualidade sobre ser sal. Então ele fala, vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada em um alto de um monte, nem se acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto, mas um lugar adequado aonde ilumina bem todos os que estão na casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Espera aí, eu já vou terminar. Eu consegui entender esse texto pelo lado da exegese. Ele é muito simples. Não tem mistério, é só você ler a olho nu. Jesus está dizendo, olha gente, vocês precisam ser sal. E o que o sal faz? Ele traz sabor. Então Jesus está dizendo, se você é sal, seja sal. Porque o grande problema é quando você fica com esse mimimi, é
é que você não é sal, você não cumpre o seu papel, meu irmão, você vai ser jogado fora. O sal precisa ser sal, meu irmão. Eu quero perguntar para você, você tem sido sal? Ou você vai atrás de likes, de amizades que te levam para longe de Deus? Será que você vive debaixo dos olhos da humildade, do arrependimento? Olha para mim, e Jesus fala: vocês precisam ser luz. E Jesus ele fala aqui, que a luz, quando ele fala a palavra pode, essa palavra no original grego, essa que Jesus fala pode, ele fala o seguinte, não se tem a capacidade, não é possível você esconder uma lâmpada que foi colocada para brilhar. Então Jesus fala o seguinte: ei, se você assume o papel de lâmpada, Jesus está falando sobre visão, então mostre as boas obras de Jesus na sua vida, para aqueles que estão na sua volta. Igreja, o problema é que nós estamos em lugares e nós somos igual chuchu, não tem sabor nenhum, meu irmão. Você está lá na roda dos escarnecedores, eles estão escarnecendo e você fica, ai que lindo, ai que gato. Se você é luz, seja luz, meu irmão. Se você é sal, seja sal. Sabe por quê? Porque nós estamos falando de vida eterna. Tudo bem, meu irmão, se você não quer salvação, ótimo, viva a vida dessa terra, com todos os seus prazeres, só que você não vai ganhar a eternidade.